desenvolvendo o que seria ciclos e qual a importância de a gente vivê-los, aprendermos a vivê-los e a encerrá-los. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Fran, solte a vinheta. Desenvolvendo, vamos lá. As nossas vidas são feitas de ciclos. E precisamos destacar que quando falamos de ciclos, não estamos falando de círculo, pois os ciclos, eles começam de uma determinada maneira e ao longo do processo ele vai se modificando e nos modificando também. Então a gente não pode compará-los a um círculo que começa e termina da mesma maneira. Um ciclo, ele sempre se modifica ao longo do processo, pois sim, ele é um processo de início, onde a gente entra nesse ciclo, depois tem a fase que a gente começa a experimentar as coisas que esse ciclo nos traz, a fase de aproveitar e também depois chegamos na fase de encerrar, de fechar o ciclo. Sim, é importante que a gente saiba iniciar, aproveitar, experimentar, mas também que devemos aprender a maneira de fechar, de encerrar esse ciclo, para que a gente possamos entrar em outros ciclos sem estiver ainda focado no outro ciclo. São fases, ciclos, nada mais do que as fases das nossas vidas. E para que a gente consiga entrar em outra fase e aproveitar tudo aquilo que aquela fase nos traz, a gente precisa encerrar uma fase. A gente também não pode fazer o seguinte, que é o que muitas pessoas fazem, que é pular a fase, pular o ciclo. Pois aí a gente não aproveita nenhum nem outro. A gente pulou um e a gente não tá nem conseguindo aproveitar, porque cada fase da nossa vida é importante, pois ela muitas vezes nos ensina, nos orienta para viver a outra fase, o outro ciclo. Não faz sentido então a gente pular, pois a gente vai deixar de ter uma lição que é muito básica. A gente pode até viver essa fase, conseguir viver essa fase, mas vai ser com grandes dificuldades, pois as lições que esta fase tinha para nos dar provavelmente seria muito importante, de grande valia. Agora, se a gente faz ao contrário também, a gente vive esse ciclo e não encerra ele e já começa a viver o outro, a gente não aproveita nada. A gente não consegue usufruir dos benefícios que cada ciclo nos traz. Deu para entender? Então, o seguinte, a intenção, nosso objetivo, vamos dizer assim, não é nem pular e nem viver os dois ciclos. É viver um ciclo de cada vez. É aprender a encerrá-lo quando ele começar a nos dar sinal que ele já precisa ser encerrado. Quando eu disse que a vida é composta de fases, de ciclos, eu não me referi somente à vida do vizinho, mas eu também me referi à sua vida. Então, provavelmente, nesse exato momento, você deve estar iniciando um ciclo, experimentando, aproveitando as coisas que esse ciclo te trouxe, ou pode estar preso em um dos ciclos da sua vida. E agora eu te convido a deixar aí nos comentários, através da sua reflexão, em qual fase você está. Sim, a gente chega em alguns momentos, em alguns ciclos, em alguns momentos dentro de um ciclo que estamos inseridos, que a gente encontra uma certa dificuldade em encerrá-los. Mas eu preciso te dizer que para a sua evolução profissional e pessoal, você precisa aprender, nós precisamos aprender a encerrá-los, os ciclos da nossa vida. Engano nosso quando a gente pensa que a gente precisa fazer isso somente em nossas vidas como estudante, para passar de ano,
para passar de semestre, que a gente precisa encerrar um ciclo, que a gente precisa fazer as provas, que vai sinalizar se a gente está pronto para encerrar ou não. Engano seu. A gente precisa fazer isso em todas as áreas da nossa vida, não somente na vida de estudante, não somente na vida profissional, mas em todas as áreas da nossa vida, a gente precisa aprender a encerrar os nossos ciclos, pois senão a nossa vida não anda, senão a nossa vida não evolui. E um dos sinais que a gente recebe que a gente precisa encerrar determinado ciclo é quando a gente observa que a gente já aprendeu o que tinha para aprender, que o ciclo que estamos dentro dele, o ciclo que a gente está, já ofereceu o que tinha para oferecer e não tem mais nada que ele possa oferecer que possa somar na nossa bagagem. Estes são um dos sinais que a gente recebe, que a gente consegue sentir que precisamos encerrar esse ciclo. Fran, eu tenho medo do que possa vir a acontecer se eu fechar, se eu encerrar esse ciclo. Olha, eu preciso te dizer que o pior você já está fazendo, que é sacrificando a sua vida ou a vida de alguém dentro de um ciclo que o processo já terminou. Ninguém mais está aprendendo amando, e sim só se machucando, se ferindo, se apertando. Se você estiver se referindo a um ciclo que envolve um relacionamento. E aí você pode me dizer, Fran, mas eu amo estar com ele. Aí a pergunta que eu te faço, você ama ou está acomodada? É uma pergunta que deve se fazer. Pois, olha, veja bem, gente, sempre vai ter coisas puxando a gente para dentro dos ciclos. Sempre vai ter essas coisas, pois ali dentro só existe coisas que a gente já conhece, já sabe como funciona, coisas que já estão concretas e por isso nos traz certeza, segurança, mesmo que o processo já tenha terminado, mesmo que esteja nos machucando, nos apertando, nos ferindo, nos paralisando, parece que estar ali, apesar de tudo isso, é o melhor para nós. Pois fechar um ciclo e iniciar um outro significa que você está deixando a certeza para a incerteza, para a insegurança, porque o novo, apesar de várias informações que você tenha sobre ele, ele ainda será algo novo e por isso terá insegurança, terá incerteza. E para você entender melhor tudo isso que estamos falando, eu vou falar um pouco sobre o objetivo principal do encerramento de um ciclo. O objetivo do fechamento de um ciclo nada mais é do que você fazer as pazes com as experiências que já foram vividas e não permitir que você seja afetado por essas experiências ou pelas lembranças que invadem o seu presente. É você entender que elas já aconteceram. E precisamos lembrar que todo o encerramento, todo o fim implica em um novo começo. E este novo começo deve ser o seu interesse, o seu foco principal nesse presente. Então, se você ama estar onde você está agora nesse momento, se você ama ele ou ela, você não precisa terminar o seu relacionamento, mas você precisa estar claro para você que o passado, as experiências que já foram vividas, que ela não esteja guiando a vida de vocês no presente. Você precisa ter a certeza que a sua decisão sobre continuar onde está não pode estar apoiada no medo do futuro, no medo de um novo começo. Bom, é isso, desenvolvendo. Eu espero muito que esse vídeo tenha contribuído na sua evolução, pois agora, conversando aqui com vocês, contribuiu muito na minha vida sobre
comecei a pensar em alguns ciclos que eu acho que já está dando sinal que ele precisa ser encerrado na minha vida. Então, amplie um pouco a sua visão. Talvez na vida pessoal o ciclo ainda está em processo, tem muito o que aprender, mas talvez na vida profissional é o momento de encerrar. Fique aí, vamos refletir um pouquinho sobre isso. Espero muito que tenha contribuído. Se contribuiu, não esqueça de praticar aquelas ações que valorizam o meu trabalho. Curtir, comentar, compartilhar e se inscrever caso não seja inscrito. No mais, um beijo da Franciele Silva, uma estudante de psicologia.